Boa tarde, boa tarde. Aqui estamos nós no Instagram do Glamurama para outra conversa importante, relevante. E eu não consigo pôr o pin. Consegui. Boa tarde. Mais uma conversa importante, relevante nessa quinta-feira. Eu vi que a Tereco entrou, mas hoje eu não estou enxergando aqui. Tereco. Pronto. O Instagram tá dando um baile esses dias. Bem-vindos todos aqui. Vamos esperar a chegada do nosso convidado de hoje, que é o secretário Edson Aparecido, que eu conheço faz muito tempo, tem uma história aqui nesse país. E vou esperar o secretário entrar e a gente vai falar. Ele é secretário de saúde da Prefeitura de São Paulo, então a gente vai ter muita coisa o que falar, muitas perguntas para fazer. Se eu não conseguir enxergar aqui, vocês me dão um toque, tá, Morgana? Porque tá bem... Ah, ele já tá aqui? Vou chamá-lo então. Ah, tá aqui o secretário. Já estamos conectando. Aguardando um pouquinho. Hoje essa internet tá esquisita, viu, Morgana? Tá demorando para... Tá dando waiting aqui. Será que eu desligo e ligo de novo? Porque tá dando aqui, esperando... Oi, Maju. Esperando por Edson Aparecido e não entra. Vou cancelar e chamar de novo. Ah! Entrou! Como vai? Estamos aqui correndo para conseguir entrar, mas deu tudo certo agora. É sempre um perrengue, secretário, sempre um perrengue. Senão não seria internet, tá? Não seria. Bom, primeiro, um prazer falar com você novamente. Faz um tempão que a gente não se fala, não se vê. Verdade. Bem-vindo. Eu acho que a gente vai ter muito o que conversar, porque é um assunto que todo mundo está tão interessado, está tão ligado e tão dependente. Primeiro, eu vou te apresentar aqui, secretário. O secretário Edson Aparecido é formado em História pela PUC de São Paulo. Participou das principais campanhas pela redemocratização do Brasil. Ele foi um dos fundadores do PSDB, participou do governo Fernando Henrique Cardoso como assessor do ministro Sérgio Mota, que era meu grande amigo, durante o processo de privatização das telecomunicações. Foi deputado estadual, federal, por 4 mandatos, e hoje é suplente de vereador aqui na capital, São Paulo. Em 2011, virou secretário de Desenvolvimento Metropolitano, chefiou a Casa Civil do Estado, foi no governo Alckmin? Isso, exato. E em 2017, assumiu o cargo de diretor-presidente da Coab, e hoje tem esse cargo foguetão, que é secretário de Saúde, secretário municipal de Saúde de São Paulo. Bom, você está no meio da fogueira, no meio do furacão, no meio de tudo, né? Afinal das contas, secretário, em que momento a gente está? Porque está tudo bem confuso, as pessoas não sabem se elas podem sair um pouquinho, se não podem sair nada. E eu queria aproveitar essa conversa tão rara, né, que eu estou tendo aqui com você, para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo e como a gente deve se comportar. Bom, Joyce, primeiro um prazer enorme estar aqui com você.
É isso mesmo, faz tempo que a gente não se fala, e na realidade essa é uma pandemia global que desorganizou as principais economias do mundo, os principais sistemas de saúde no mundo todo, né? E ainda nós teremos consequências ainda muito prolongadas, tanto do seu ponto de vista de saúde, como do seu ponto de vista da qualidade de vida das pessoas por algum tempo, né? Até que se tenha soluções definitivas como a saúde, né? A pandemia surgiu, todos vocês sabem, surgiu na China. A primeira notícia que se teve dela foi no dia 31 de dezembro. Secretário, está com um pouco de eco. Está com muito eco. Isso, chega mais perto. Mais perto. Tá, vamos lá. As primeiras notícias que a gente teve da pandemia no mundo foi uma reportagem da Reuters no dia 31 de dezembro do ano passado. Passou meio que em branco, porque final de ano o mundo todo não viu. Depois teve uma segunda notícia no Financial Times, no dia 4 de janeiro, exatamente no dia que aquele general iraniano foi morto pelas tropas americanas, que aí virou notícia no mundo todo. E no dia 9 de janeiro, a OMS solta então um comunicado global falando da existência de uma nova pneumonia que havia surgido na China. No dia 10 de janeiro, nós aqui, a Secretaria Municipal de Saúde, nós colocamos no site da Secretaria já um alerta para toda a nossa rede. Nós temos 90 mil profissionais de saúde na rede pública da cidade, são 1.000 equipamentos de saúde, eram 19 hospitais, e começamos um processo para fazer o treinamento das pessoas para enfrentar essa nova situação e essa nova doença, né? A doença ela sai da China, vai para a Europa, né? Em 15 dias na Itália ela salta 5 vezes, né? Número de casos e número de mortes, né? Depois se desloca para o continente americano, com uma consequência gravíssima também, e finalmente chega na América do Sul, né? Uma doença que não se sabia ainda dos seus sintomas, não se sabia ainda das suas consequências, né? Nós aqui, num primeiro momento, nós fizemos o treinamento de 4 mil profissionais de saúde, que depois foram 90 mil profissionais treinados. Nós tivemos que, dos 19 hospitais, 11 a gente deixou referenciado para tratar Covid, né? E 9 continuaram tratando as especialidades do dia a dia das pessoas. As doenças crônicas a gente continuou tratando, recém-nascido, gestante, oncologia, doenças renais, isso a gente não suspendeu. E começamos a perceber que as pessoas, o protocolo estabelecido pelo Ministério e pela Organização Mundial de Saúde orientava no sentido de que as pessoas que chegassem com sintomas deveriam voltar para casa, ficar em casa e depois, se agravadas, voltassem ao sistema de saúde. Nós começamos a perceber que quando as pessoas voltavam, a gente já tinha que imediatamente interná-las ou eventualmente colocar num leito de UTI. Por isso que São Paulo, inclusive, foi pioneiro, nós mudamos o protocolo. Todas as pessoas que tinham sintomas nós passamos a testar e imediatamente a fazer a internação das pessoas. Bom, São Paulo, nós abrimos, né, secretário? São Paulo foi um exemplo, né, para o país. Foi porque nós tínhamos 507 leitos de UTI, nós abrimos 204 leitos de UTI, 1.204 leitos de UTI. Nós tínhamos 19 hospitais, nós abrimos durante a pandemia 7 novos hospitais na cidade, né? Nós contratualizamos leitos na rede privada, nós iniciamos, foi a cidade que iniciou um processo de testagem em massa, começando pelos bairros da periferia, né? A cidade de São Paulo, Joyce, para você ter uma ideia, em abril, maio e começo de junho, nós éramos o epicentro da pandemia. 60% dos óbitos e dos casos do Brasil estavam em São Paulo. Hoje, São Paulo é 7% dos casos do Brasil e 8,5% dos óbitos do Brasil. Nós controlamos a doença. Que orgulho! Não, uma mudança assim, fantástica. Nós tratamos a pandemia como uma linha de cuidado, ou seja,
A pessoa surgia com sintomas na periferia, a gente isolava, colocava no hospital de campanha, no Pacaembu, no AMB, tratava as pessoas. A gente não deixava as pessoas, nós não deixávamos as pessoas se agravarem, e mesmo assim, evidentemente, nós temos ainda, chegamos a 13.111 mortos, né? As pessoas que mais foram atingidas pela doença eram cardiopatas, eram pessoas com doenças renais, eram obesos. Essas pessoas sofreram muito com a doença, né? Mas hoje a gente estamos com elas sob controle, tanto no número de casos como no número de óbitos. A ocupação dos nossos leitos de UTI, que foi durante quase 3 meses, quase que 100%, hoje é 41% os leitos de UTI estão ocupados na cidade da rede pública. Isso nos permitiu a gente fazer um processo de flexibilização segura, né, com protocolos de higiene e protocolos sanitários rígidos, né, à luz da experiência que a Europa e os Estados Unidos tiveram nessa matéria, e felizmente os setores da economia que estão abrindo as suas ainda com restrições de funcionamento, de capacidade, de movimentação, enfim, estão felizmente seguindo com muito rigor esses protocolos. Então, Secretário, nós estamos... Pois não. Deixa eu perguntar umas coisas para você. Por exemplo, nesse momento agora, que a gente vive, né, que as coisas já estão numa outra fase, né? Como você falou, os números estão bem mais favoráveis. O que a gente deve fazer? A gente pode... O quanto a gente pode flexibilizar? Qual é a medida? Porque eu trabalho, né, e a gente conversa com muitos formadores de opinião, e que estão até aqui presentes, e todo mundo está muito confuso. O que você tem para dizer para a gente saber como se portar, por exemplo? Olha, nós vivemos em sociedade, ninguém, o poder público, o prefeito, ninguém está pedindo para as pessoas deixarem de viver em sociedade. O que nós temos pedido às pessoas e alertado as pessoas é para voltar ao convívio da sociedade e se agregar. Está de novo ruim. O que nós estamos pedindo... A imagem está ruim também. A imagem e o som. Bom, estou tentando aqui ajustar. Deve ser a conexão. Deve ser a conexão. Agora melhorou. Melhorou. Certo. Nós estamos pedindo para as pessoas têm que, obviamente, voltar a viver em sociedade, né? Mas voltar a viver de uma maneira, neste momento, ainda resguardada, sem provocar aglomeração, né? Por que São Paulo conseguiu enfrentar a pandemia de uma maneira importante no começo? Porque aqui nós tivemos um processo de isolamento social que alcançou 8 milhões de pessoas que deixaram de circular na cidade. Com isso, nós achatamos a curva de disseminação da doença na cidade. O sistema de saúde foi capaz de se preparar para todo mundo que precisasse de tratamento fosse tratado. Nós vimos aqui, Jorge, as cenas que nós vimos na Europa. Nós não vimos aqui em São Paulo as cenas que nós vimos em outras partes do país, né? Então, hoje, as pessoas devem e precisam, por uma série de fatores, voltar a viver em sociedade. Mas voltar a viver, primeiro, procurando não participar, não evitar as aglomerações, né? Segundo, o uso da máscara é um elemento de prevenção absoluto, importantíssimo, imprescindível, né? Quando a cidade, o prefeito decretou a obrigatoriedade do uso da máscara, a transmissibilidade da doença despencou na cidade de São Paulo. Porque se 2 pessoas utilizam máscara, né, e felizmente a sociedade aderiu a isso, né? As pesquisas que a gente faz mostram aí 96, 97, 95% de adesão. A máscara é um fator protetor importantíssimo, importantíssimo, né? Então, o que a gente tem orientado, a pandemia, ela acabou? Não acabou, ela continua aí, ela continua contaminando as pessoas. Agora, talvez com uma carga viral menor, né? Sobretudo porque as pessoas também estão se protegendo, usam máscara, né? O sistema de saúde hoje não corre grandes riscos, a não ser que a pessoa tenha comorbidades importantes. Também o número de óbitos no Brasil, inclusive como um todo, ele está decrescendo. Então, é preciso
voltar a se relacionar com a sociedade, mas com cuidado, né? Evitando aglomeração, né? Procurando, sempre que possível, orientar as pessoas também, enfim. Né? O fator da circulação é um elemento importante de transmissibilidade, né? O fator da aglomeração, a mesma coisa. Por isso que nós fomos permitindo a abertura de segmentos na sociedade, mas com protocolos sanitários, com protocolos que pudessem exatamente garantir a segurança das pessoas, né? Hoje a pandemia ela está sob controle, mas você veja o que aconteceu na Europa. A Europa agora teve uma segunda onda, a Espanha, né? A Inglaterra, o Reino Unido decidiu hoje voltar a fechar todo o nordeste do Reino Unido, né? A França, com a volta das aulas, também teve um acúmulo de casos bastante significativo, né? Então, é preciso tomar muito cuidado. É uma doença desconhecida, há muita pesquisa sendo feita. Por enquanto, a melhor maneira de enfrentá-lo é exatamente com esses cuidados de prevenção. Essa questão da checagem, de sorologia, são uns temas um pouco complicados que o cidadão comum custa um pouco, tipo eu, tá? Custa um pouco a entender. O que é exatamente esse inquérito sorológico? E essa coisa de rebanho também, que até hoje eu não entendi. Tá, eu vou tentar explicar rapidamente. O inquérito sorológico é um elemento importante. Hoje tem algumas iniciativas pelo país, mas a cidade que mais efetivamente se debruçou sobre esse mecanismo importantíssimo foi a cidade de São Paulo. O que a gente faz? A gente tem uma base de dados, a gente sorteia as pessoas nos 96 distritos da cidade. Os nossos profissionais de saúde que são treinados vão na casa das pessoas, colhem o teste de sangue na veia, isso vem para o laboratório nosso, né? Nós fazemos o processamento do soro para exatamente descobrir se aquela pessoa teve contato com o vírus, se ela já está imunizada. Por que isso é importante? Porque isso vai nos dando a dimensão de quantas pessoas já foram contaminadas na cidade. Por quê? Porque 40% delas, esse é um outro dado que o inquérito dos adultos apontam, tiveram a doença e não tiveram sintoma nenhum. Nas crianças, isso é muito maior. Nós acabamos hoje de publicar um inquérito das crianças da cidade, na rede pública e na rede privada de ensino. 70% das crianças que tiveram Covid não tiveram um sintoma sequer. Então, mas ela tem Covid? Não tinha uma história claro que criança não tinha Covid? De jeito nenhum. A pesquisa feita em Oxford, a pesquisa feita nos Estados Unidos, a pesquisa feita na Inglaterra, ao contrário, mostra que crianças até 5 anos, ela tem uma capacidade viral muito alta. Não se sabe ainda o poder dela de transmissibilidade, mas ela tem uma capacidade viral como se fosse de um adulto. Ela transmite o vírus como do adulto. Só que com um fator mais grave, que ela não tem sintoma. 70% delas é o perigo, né? Não tem sintoma. Esse é o perigo, porque na hora que essa criança ela volta a circular, você veja aqui, por exemplo, em São Paulo, na cidade, são 2,5 milhões de estudantes de 4 a 14 anos de idade. Né? Na rede pública. A quantidade de pais que se movimenta, a quantidade de professores, de escola, de pessoas que trabalham no transporte. É um contingente de pessoas que tomam contato com essas crianças muito grande. Por isso, em quase todos os países do mundo, uma das primeiras áreas que se paralisou a atividade foi a atividade do ensino, foi nas escolas, né? E elas sempre foram voltando paulatinamente, como nós estamos fazendo aqui na cidade de São Paulo. Voltar sem correr risco, voltar analisando, né, mês a mês o comportamento da disseminação da doença. Então, por isso que o inquérito é importante, Joyce, porque ele nos dá uma visão completa de como a doença está. Vou te dar um exemplo. A doença surgiu aonde? Surgiu no centro expandido da cidade. Era o chamado vírus importado. As pessoas que viajaram para a Europa se contaminaram e vieram para cá. Depois o vírus foi para onde? Foi para a periferia. Por quê? Lógico, lá você tem onde o maior contingente populacional. É lá onde moram pessoas no mesmo cômodo, 5 pessoas. É lá onde você tem as classes sociais menos desprovidas. O vírus
ele cresceu na periferia e continua crescendo, mas hoje em taxas mais baixas. Aonde foi que o inquérito sorológico que nós apresentamos de adulto hoje, nos últimos 20 dias, aonde foi que o vírus mais se disseminou? No centro expandido da cidade. Aonde? Aonde tem-se o IDH mais alto, né? Sobretudo na região centro-oeste. Né? E por que isso? Você pode me explicar? Aqui cresceu, para você ter uma ideia, 53% o número de casos. Por quê? Porque esses locais que as pessoas fizeram isolamento, estavam isoladas, começaram a se movimentar, né? Começaram ou eventualmente a trabalhar, embora nessa região o teletrabalho é um fator de proteção e as pessoas estão fazendo o teletrabalho, mas as pessoas voltaram a circular, né? A empregada que mora na periferia voltou a trabalhar, né? Algumas pessoas foram viajar, né? Volta a circular no restaurante, quer dizer, pessoas que não se movimentavam passaram a se movimentar. Pessoas que por conta disso não se contaminavam passaram a se contaminar. Né? Agora, nos adultos, como eu disse, 40% não tem sintoma nenhum, passa pela doença e só vai descobrir que teve a doença depois quando faz um teste ou quando chega o poder público para fazer o inquérito. Né? Mas um número grande não sabe. Então, por isso que é preciso ter todo o cuidado. E as crianças, né? As crianças é um fator de proteção, ele é um transmissor, a criança é um transmissor invisível. Invisível. Porque ele tem a doença, ele contrai o vírus e ele não tem sintoma. Ele não tem tosse, ele não tem coriza, ele não tem dor de cabeça, ele não tem dor no corpo. Por isso, né, que as aulas não voltaram, secretário, porque está essa briga, né? Está essa discussão. Hoje eu li no jornal da escola onde o prefeito estudou, o Bandeirantes chateado com o prefeito, e a Viviane Sena dando uma entrevista que as escolas deveriam voltar. Nada que uma boa informação e comunicação não resolva, né? Exato, Joyce. Essa questão é uma questão super delicada. Nós, hoje, o prefeito tomou uma decisão de autorizar uma volta parcial do ensino superior. 40%, com as medidas de proteção, com as medidas de higiene, com os protocolos da saúde. Os alunos do ensino fundamental e do ensino médio não voltam em outubro. Nós vamos fazer um novo inquérito e aí em novembro a gente toma uma nova decisão. O que nós fizemos? Nós estamos abrindo 110 CCA, são centros de acolhimento da assistência social do município, para que a gente possa acompanhar 14 mil crianças, porque nós detectamos no sistema de saúde já 5 mil notificações de crianças que tiveram violência dentro de casa. Então nós vamos acompanhar essas crianças nesse centro de acolhimento da prefeitura. São 14 mil, são 5 mil notificações, mas nós estamos pegando as regiões mais vulneráveis. Essas vão voltar também parcialmente, só para ter acompanhamento esportivo, uma atividade lúdica, mas muito mais para a gente ter um acompanhamento psicológico dessas crianças que estão sofrendo violência em casa. E nas escolas de ensino do município, o que o prefeito autorizou atividades extracurriculares. Aí o conselho de escola vai decidir se faz isso, junto com os professores, junto com os pais, para que isso tudo seja uma volta, um processo gradual. E a gente vá medindo exatamente, olha, as crianças estão se contaminando menos, está sob controle. Né? Um dado importante, por exemplo, que o inquérito apresentou tanto para as crianças da periferia, que estão no ensino público, como no ensino privado. No ensino público, 26% das crianças moram com familiares que têm acima de 60 anos. No setor privado, dos alunos que são do setor privado, é 31%, Joyce. 31% das crianças moram com pessoas com mais de 60 anos, que é um grupo de risco altíssimo. Os idosos, todos nós sabemos, é um grupo de risco altíssimo. Né? Então, isso são dados que nos permitem tomar decisões. Né? Volto a dizer, a pandemia ela é desconhecida, né? O que provocou todo esse desarranjo na sociedade foi isso. Nós precisamos agora, com calma, com tranquilidade, à luz, né, de dados científicos, a gente tomando essas atitudes e com o objetivo central que é de preservar a vida. Secretário,
teve uma série de fake news, né, que circularam em redes sociais sobre as abordagens dos agentes de saúde, principalmente em bairros da região central e bairros de maior poder aquisitivo. O que aconteceu exatamente? Olha, isso é um problema grave, né? Que isso não aconteceu só em São Paulo, aconteceu no Brasil e em outras partes do mundo, né? Que foi primeiro a dúvida que pessoas tiveram, negando a existência do doente ou a sua gravidade, né? Isso foi algo bastante complicado, porque teve um momento, como o único fator de enfrentar a pandemia era a prevenção, era o uso da máscara, era o isolamento, né? Quando as pessoas, por algum motivo, deixaram de fazer isso, obviamente ficaram mais expostas. E aí, os fake news tiveram, como sempre, né, tem um papel da desinformação, né? O que é muito ruim, né? Muito ruim para a sociedade, né? Mas eu acho também que houve uma reação, Joyce, muito grande. Houve um processo de conscientização também, acho que da sociedade, bastante importante. Acho que hoje é muito menos, né, o que já aconteceu em outro período, né? Eu acho que está mais sob controle, até porque o Brasil, concretamente, tem mais de 130 mil mortos, né? Não é um número pequeno, é um número que mais perdeu vidas no mundo, né, depois dos Estados Unidos. Então, eu acho que hoje isso acontece com menos frequência, felizmente. Ainda bem, ainda bem. Bom, é importante que as pessoas que tenham os domicílios sorteados participem desse estudo, né? Eu acho que isso tem que ser bem também deixado claro, né, que elas fazem parte, né, desse... Joyce, isso é super importante. Eu vou explicar rapidamente como é que a gente faz. A gente sorteia as pessoas, ou adultos ou crianças, na área da unidade de saúde da prefeitura na região. Nós temos 472 unidades. Então a gente sorteia a pessoa, é um sorteio. Aí nós vamos até a porta da casa da pessoa, né, os nossos profissionais, com um avental, com um carro da prefeitura, com um crachá da prefeitura. A gente deixa no dia anterior uma carta dizendo, olha, somos profissionais de saúde, viemos fazer a coleta de exame, né? Deixa o telefone deixa o nome dos profissionais, o telefone da unidade, para que aquela família, se quiser entrar em contato com a unidade e confirmar, possa fazer isso. Aí a gente volta no dia seguinte, quando a família concorda. No caso das crianças, a gente faz a sensibilização das crianças. A gente não colhe no primeiro dia. Sensibiliza a criança, conversa com ela, né? Aí volta no dia seguinte para colher o sangue da criança. E do adulto da mesma maneira. Então é um trabalho bastante difícil, são pessoas treinadas, muito treinadas, né? Então, e são identificáveis, né? A gente não chega na casa da pessoa, já quer subir no apartamento, tirar a carta na porta, né? Para a pessoa entrar em contato, se certificar, ter tranquilidade, né? Voltamos só no dia seguinte para fazer essa coleta. É importante que as pessoas participem por conta disso, porque isso dá ao poder público muita clareza de como a doença está disseminada na cidade. E aí você tem estratégias de saúde correta, né? E não fica, enfim, trabalhando no escuro. Então, os testes... É uma ferramenta super poderosa, né? Ela é muito poderosa porque ela te dá dados científicos muito precisos, né? Muito precisos, né? E é um orgulho para nós, a cidade está fazendo isso. Poucos lugares do mundo fez isso. No Brasil, quase nenhum. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Aonde se faz isso? Olha, a Europa fez, os países da Europa fizeram, os Estados Unidos, né, depois de todo aquele processo muito grave que eles tiveram lá, né, cidades como Nova York, são 26 mil mortos, né, a Lombardia, que tem o tamanho de São Paulo, são 22 mil mortos, né. Então, eles também perceberam a importância disso e depois... e o inquérito também é importante, Jorge, a Europa usou muito isso, para dar uma dimensão correta de como o poder público e a sociedade ia voltando paulatinamente às suas atividades
não normais, né, porque ninguém está funcionando de forma normal, mas de como, de forma segura, a gente pode ir voltando às atividades. Ótimo. Secretário, esse estudo pode ter outras fases, esse monitoramento todo? Nós já fizemos, Jorge. Para adultos, nós já fizemos a fase inicial, foi a fase 0, mais 5 fases. Vamos fazer mais 4 fases, né? Então, a gente deve ir com os inquéritos de adultos, pelo menos até o final de novembro. A gente quer ir, ter muita segurança, né, até o final do ano de como a doença vai estar na cidade. O das crianças, nós já fizemos 3, vamos fazer pelo menos mais 2, né, que nos norteia aí na volta das atividades escolares. Então a gente vai fazendo paulatinamente, porque o inquérito ele é uma fotografia do momento. Ele nos mostra exatamente a quantidade de pessoas que já teve contato com o vírus, possivelmente aonde ela contraiu o vírus, né, aonde ela circula, né, porque essa é uma orientação muito importante. Hoje, o que a gente faz? Uma pessoa, quando chega numa unidade de saúde nossa com sintoma, a gente testa. Se a pessoa testar positivo, Jorge, o que nós estamos fazendo? A gente vai na casa da pessoa e testa a família inteira. Dá um atestado médico para a família. Ó, fica todo mundo em casa até sair o resultado. Se o resultado saiu negativo, não tem problema. Todo mundo pode circular. Se o resultado saiu positivo, o pessoal fica em casa. Por quê? Porque aí a gente restringe a disseminação da doença no núcleo da família. Não vai para a comunidade, exatamente. Então, por isso que a gente tem que ter essa noção muito clara de como as coisas estão acontecendo. Secretário, tem esse negócio que apareceu ontem, eu acho que na TV, e eu estava comentando, essa diminuição da taxa de contágio, né? Aqui em São Paulo. Como que isso exatamente ajuda na disseminação da Covid? O quanto isso é relevante? Como funciona a proporção? Não, é muito importante, porque nós tivemos um momento aqui na cidade que a referência de transmissibilidade era de 2,3, 2,4, 2,7, ou seja, uma pessoa transmite o vírus, ou tem carga viral para transmitir o vírus para quase 3 pessoas. Então você vê a loucura que é isso, né? E uma pergunta que você fez, aproveitando essa pergunta de agora, a imunidade de rebanho no Covid é desconhecida. Em outras pandemias, em outras como o sarampo, a imunidade de rebanho, quando você tem 60% das pessoas que já tiveram contato com a doença, com o vírus, né? A Covid está tendo um comportamento diferente. Imagina-se, inclusive, que o chamado imunidade de rebanho possa ser com 15% ou 20% apenas da população contaminada, né? Mas isso está sendo estudado, isso não se tem ainda uma palavra definitiva, nem na literatura científica, nem nas pesquisas, a gente não tem conclusão sobre isso, né? Então, você ter essa noção precisa de como as coisas estão acontecendo é muito importante, né? Então, esse é o grande desafio que a gente tem, né? Nós estamos agora também fazendo uma coisa, porque agora a vida começa a voltar mais ou menos ao normal. Então, aquelas pessoas que deixaram de ir no hospital, nas suas consultas, nós estamos voltando, né, a cuidar dessas pessoas. E a gente está fazendo um trabalho com a USP muito bom, de uma pesquisa que vai nos apontar as novas linhas de cuidado que a Covid vai gerar. Ou seja, as pessoas que tiveram Covid, o que elas vão ter como comorbidade? O que está ficando claro para nós? Então, são várias coisas, mas tem 3 linhas de cuidado que a gente vai ter que implementar de uma maneira muito rápida. Estamos fazendo isso com a USP, com a Faculdade de Medicina, que são as doenças cardiovasculares e respiratórias, as doenças renais. Todo mundo que teve Covid, sobretudo aquelas que foram pessoas que foram para a UTI, estão tendo problemas renais, né?
E uma outra área que a gente vai tratar, que é uma prioridade nossa, que é a questão da saúde mental. A pandemia afetou profundamente, né, a qualidade de vida, a saúde mental das pessoas, todas, mas sobretudo aquelas que contraíram a doença ou aquelas famílias que foram impactadas pelas mortes que a doença provocou. Então essa é uma das linhas de cuidado que a gente vai ter muita atenção aqui na cidade de São Paulo, sobretudo com jovens. Secretário, eu estou fazendo uma série de entrevistas com os médicos do HC e desde o começo da pandemia eu faço um trabalho voluntário com eles e está sendo muito importante dividir tudo isso, todo esse aprendizado e todos esses efeitos colaterais, tudo isso que aconteceu durante a Covid, que você está falando, exatamente isso. Secretário, onde a gente tem que chegar em termos de taxas e porcentagens para a gente se sentir mais seguro? Você falou aí do rebanho, né? Que talvez seja um número menor do que a gente pensou. Hoje o importante é a gente continuar com essas medidas de prevenção, ainda de distanciamento, né? Nós estamos hoje com números bastante controlados, do ponto de vista de casos e do ponto de vista de internações. Nós já tivemos na cidade, para você ter uma ideia, solicitações de internação no único dia, 350, 360, né? 90 de UTI. Né? Essa semana foram 19 solicitações de internação de UTI. Você veja como caiu. Né? Então, isso é todo dia, Joyce. A gente não pode piscar. É todo dia acompanhar os números que vêm dos hospitais, das unidades de saúde. Né? Por conta disso, não se tem ainda, tanto no mundo todo, como aqui em São Paulo e no Brasil, né, números exatos que possam nos dizer o seguinte: olha, está sob controle, está tudo ok, está tudo normal. Porque não está, porque não se tem estudo científico em nenhum lugar até agora que nos dê essa segurança. Né? Eu vi até que alguém aqui colocou a questão da recontaminação. Né? Nós já tivemos no mundo 29 milhões de casos de Covid. E teve 2 registros só de possível recontaminação, um na China e outro na Espanha. Né? Então, são números muito insignificantes para mostrarem que há uma possibilidade de recontaminação. Realmente são números insignificantes para provar isso. Como que se avalia, secretário, o comportamento do paulistano em geral, né, durante essa pandemia? Você acha que a gente se comportou razoavelmente bem? Eu acho que sim. Eu acho que, comparado aí com o que aconteceu em outros locais, né, no mundo, acho que aqui, naqueles 46, 47 dias difíceis de abril, maio, né, nós tivemos quase 2 meses, Joyce, mais de 8 milhões de paulistanos que deixaram de circular na cidade. Você andava na cidade, não tinha ninguém na cidade, né? E ainda está assim, né? E ainda está assim. Você anda por aí, né? Ainda há muita... Então, aquela contribuição naquele momento derrubou a transmissibilidade do vírus em São Paulo. Né? Aquilo foi decisivo, foi decisivo. Então, depois, quando nós chamamos a população para uma outra adesão que também foi tão decisiva como aquela, que foi o uso da máscara, os paulistanos aderiram. Aquilo foi outro momento importante em termos de transmissão, né? Então, eu acho que no geral, agora é evidente, nós temos regiões na cidade, Jorge, que tem IDH do interior da Europa. Nós temos regiões na cidade que tem IDH do norte da África, né? Cada distrito na cidade é uma cidade, né? Então você vai em São Miguel, são 700 mil pessoas, né? Aí você vai para Capela do Socorro e Grajaú, são 2 milhões de pessoas, né? Composição social. Paraisópolis. Você vai para Paraisópolis, né? Você vê, né? Nós temos aqui população indígena. Nós fizemos um trabalho com a população indígena, testamos a população indígena. Eu aluguei os anos, né? O prefeito autorizou.
pousadas para isolar os indígenas que ficaram contaminados. Nós salvamos uma índia de 107 anos. Ela foi para a UTI, nós salvamos. Em Parelheiros, na ilha de Bororó, porque você sabe que nós temos uma ilha, né, que é a ilha do Bororó, né, lá em Parelheiros, né. O trabalho que foi feito na cidade com morador de rua, São Paulo tem 24 mil moradores de rua, né. Felizmente, parece, nós perdemos 30 moradores de rua, isso podia ter sido muito mais grave, né. Então, quer dizer, são coisas que mostram a diversidade de uma cidade global como a nossa, né, e que eu acho que respondeu de maneira, lógico, tem problema, nem tudo, né? Mas acho que no geral foi muito bom. Foi muito bom aqui, a cidade colaborou, as pessoas colaboraram, os profissionais de saúde foram heróis, né? Sim, o SUS, todo mundo. O SUS. Se não fosse o SUS, esse SUS que todo mundo reclama, que não sei o quê, salvou o Brasil. Reclamava. Salvou o Brasil, salvou São Paulo, porque o cidadão tem uma porta aberta para se socorrer. E você viu o que aconteceu nos Estados Unidos, onde o sistema de saúde é outro. Você viu o que aconteceu, né? Em Nova York, um container refrigerado em cada esquina de Nova York para guardar os corpos que morriam. Quer dizer, então o SUS realmente provou o seu papel. Bom, eu queria dizer para você, primeiro, secretário, eu queria dizer se faltou a gente abordar algum assunto que você acha relevante, ou se a gente cobriu um bocado do que era necessário. Mas eu queria dizer para você do orgulho da gente morar aqui em São Paulo. Eu tenho um monte de amigos no Rio de Janeiro. Nossa, São Paulo parecia um nirvana. Com todas as dificuldades que a gente teve, São Paulo estava sendo cuidado. A cidade estava sendo cuidada. E isso fez um bem para a gente, perto de tanta confusão que teve nesse país. São Paulo era um oásis. E eu queria transmitir isso para você, para o prefeito Bruno Covas, de como a gente se sentiu cuidado. Tá? Além de agradecer ao SUS, a gente tem que agradecer vocês, que cuidaram muito bem da gente. E eu queria saber também, eu queria que você falasse, assim, para finalizar, eu queria que você falasse como que nós, cidadãos preocupados com a vida dos outros, não só com a nossa vida, com a vida dos outros, com os profissionais de saúde que estão trabalhando tanto, com as pessoas menos favorecidas do que a gente, como que a gente pode ajudar mais? Tá, então eu vou tentar falar as três coisas que você... Primeiro, a gente não tratou de uma coisa que vai ser super importante. É o legado que a pandemia deixou para a cidade. São Paulo tinha 19 hospitais públicos. Nós temos agora 27 hospitais públicos na cidade. Foram 7 hospitais em 6 meses novos. Hospitais que nós reabrimos, hospitais que nós abrimos, né? A introdução da telemedicina de forma definitiva no sistema público, né, que é um salto gigantesco que nós estamos dando e demos. A gente já vinha fazendo, mas a pandemia nos obrigou a avançar nisso, né? A capacitação do setor público de saúde, essa atuação de rede, uma atuação que a gente nunca tinha visto, né, da rede pública com a rede privada, trabalhando juntos, né? Então, acho que isso são legados que a pandemia nos deixou. Fora né, essa demonstração de solidariedade da sociedade, né, você veja aqui, não bastava a gente chegar, o prefeito chegar e falar, olha, a gente tem que ficar em casa. Nós tivemos que chegar nas populações mais vulneráveis, foram 2 milhões de cestas básicas distribuídas, parte significativa delas foram doações, né? Os moradores de rua, nós distribuímos 40 mil máscaras, as 40 mil foram doações, gente que costurava em casa, quer dizer, um negócio incrível. Então, esse legado é fabuloso, fabuloso, né? Então, acho que isso é uma coisa muito, muito legal. Eu acho que a outra pergunta que você fez, o que a gente precisa fazer mais, né? Eu acho que é continuar com a preocupação, não subestimar a doença e a pandemia. Esse é o principal erro que a gente pode cometer, né? Ficar sempre muito atento com a família, com os amigos, né? Ficar realmente atento. Nós não podemos subestimar uma doença que mata,
que é desconhecida, né, que não escolhe as pessoas, né, óbvio que tem pessoas mais vulneráveis, mas matou pessoas de todas as classes sociais, quer dizer, então eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, até que a gente tenha uma solução mais definitiva, que vai ser o surgimento da vacina, né? Que todos nós estamos torcendo para que aconteça o mais rapidamente possível, mas também não é um desafio pequeno, não é um desafio pequeno, é um desafio muito grande, né? Então, o que a gente pode fazer é realmente isso, é ficar muito atento, porque a gente está enfrentando um inimigo que é desconhecido e que é mortal. Muito obrigada, secretário, muito obrigada. E eu quero me colocar à disposição também, tudo que for preciso, que eu puder colaborar. Eu acho que quem não colabora nesse momento não tem uma função nessa vida, porque agora que é a hora, né? De todo mundo entrar, ajudar, olhar para o lado, olhar para quem tem menos, olhar para quem precisa e sair da sua zona de conforto para colaborar com vocês. Muito obrigada. É isso aí. E eu estou aqui à disposição, tá? Obrigado, queria mais uma vez agradecer, agradecer os profissionais de saúde que foram heróis, né? Agradecer a coragem do Bruno, né? Que não se acovardou, mudou para a prefeitura, né? De um grupo de risco fortíssimo, ele com câncer, né? Então, é um jovem de uma coragem fantástica. Um exemplo que é o exemplo da cidade, né? A cidade que tem coragem, que enfrenta, que vai à luta, né? Então eu queria fazer esse lembrete e agradecer você e fiquei muito feliz de te ver de novo. Então tá bom, muito obrigada. Manda um beijão pro prefeito, fala que eu sou fã dele também, tá? Parabéns. Legal. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Nossa, foi muito boa essa conversa, como sempre, né? Mas foi muito bacana conversar com o secretário Edson Aparecido, que eu não encontrava com ele há tanto tempo, e eu vi que ele está cheio de garra, cheio de vontade, trabalhando bem, trabalhando bonito. Nossa, eu fiquei muito orgulhosa, e eu repito aqui, né? A gente fica orgulhosa de morar aqui em São Paulo, essa cidade bem cuidada, e onde a gente se sente realmente olhado e acolhido. Eu queria dar oi para umas pessoas que eu vi rapidamente passando aqui, a Tânia Piva, o Jeff Ares, a Bia Aidar, a Beth Zafir, a Majô Mafei. Eu devo estar perdendo um monte de gente, mas eu queria agradecer a presença de todo mundo e dizer que a gente está junto nessa. Bye, bye.